Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Um vídeo hoje um pouco diferente, mas muito necessário. Acabei interrompendo a nossa série que a gente vinha trabalhando sobre o livro de Mateus para falar de um tema muito específico. Na verdade, algo que tomou conhecimento e uma proporção muito grande nessa semana, que foi o vídeo de um corte de um culto na Lagoinha, onde o pastor André Fernandes leiloou um relógio que foi doado por um fiel no meio de um culto. E a palavra é essa mesmo, tá? Leiloou. Não é nada diferente disso e é isso que nos assusta. Vou trazer alguns contextos bíblicos para que a gente possa entender o porquê que isso, na visão bíblica, tá 100% errado. Tá 100% contra aquilo que Jesus sempre pregou. E o que me preocupa é o contexto, é o meio que a gente está inserido. O quão esse meio gospel da atualidade corrompeu o verdadeiro evangelho. E sempre que a gente faz alguma crítica, alguma exortação a essas mega churches, né, as igrejas mais renomadas no nosso meio hoje, a principal crítica que a gente recebe é que, mas essas igrejas, essas pregações vêm trazendo muitas pessoas para Deus, o que você tem feito? A real é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque é uma igreja e tem pessoas indo lá na frente que está havendo uma verdadeira conversão. Que só pode haver uma conversão mediante ao Espírito Santo. E mediante ao Espírito Santo que é revelado através da palavra de Deus. Agora, como que alguém vai se converter? E sempre que a gente fala de conversão, é uma mudança. Você está indo no caminho, você muda, você converte e vai para um outro caminho. Nós, humanos, nascemos herdeiros do pecado, da queda de Adão. Então todos nós temos uma natureza pecaminosa. Então desde que a gente nasce, a gente já predominantemente vai pender ao lado do pecado, a viver uma vida que é refém dos nossos prazeres. A gente geralmente tende a viver para cumprir tudo aquilo que a gente quer fazer, o que eu tenho vontade, os meus planos, os meus sonhos, os desejos da minha carne. Então esse é o caminho. Então quando a Bíblia fala de conversão, é você sair do caminho da carne, você sair desse caminho onde você serve a você mesmo. Na verdade não é nem que você serve a você mesmo, você serve ao pecado. Você é escravo do pecado. E você se converte e começa a viver para o Espírito Santo, tá? Agora, como que eu vou me converter? Como que eu vou olhar para as minhas atitudes e ver onde eu estou pecando se isso não me é ensinado? Se isso não é pregado nos púlpitos hoje? Se isso é falado de bênçãos, vitórias, milagres, eu vou me arrepender de quê? Se o evangelho que é pregado hoje só fala de ganho, 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 eu não preciso me arrepender de nada. Eu só tenho que ir na igreja, doar aqui, fazer minha contribuição e esperar que Deus me abençoe. Esse é exatamente o contexto que a gente tem vivido no meio gospel hoje. Um evangelho que não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus sempre foi de transformação, sempre foi de você estar em um caminho, encontrar Jesus e isso mudar totalmente a sua rota. Se você ganhar algo, se você tiver um milagre, uma bênção, um sucesso financeiro no meio desse caminho, ótimo, mas é graça do Senhor. Você não tem o direito de exigir que Deus faça algo por você mediante um esforço. Tudo, quando se trata de evangelho, Cristo, salvação, é 100% mediante a graça, para que nenhum homem possa se vangloriar. Então tudo na caminhada do cristão, ela é por graça. E por que que isso faz link com essa questão do vídeo? O que está no coração de uma pessoa que doa explicitamente um relógio de luxo no meio de um culto com milhares de pessoas, e o pastor aceita, e além de aceitar, leiloa e alguém compra? Onde que a gente tem base bíblica para esse tipo de comportamento dentro da igreja? A gente encontra, sim, pessoas na Bíblia que ofertaram algo a Jesus, que ofertaram algo em determinado momento. Mas a gente tem que entender o contexto. Quando Maria derramou um perfume valioso aos pés de Jesus, ela fez isso em um lugar que era controlado, era um lugar privado, estava ela, as pessoas próximas a ela, estava Jesus. Agora, no templo, que é o que a gente tem como igreja hoje, esse é o tipo de comportamento que não faz nenhum sentido. Porque provavelmente a pessoa que doa esse relógio no meio do culto, ela está buscando algum reconhecimento. Porque se fosse de verdade, se fosse verdadeiro, pô, Deus tocou no meu coração para que eu ofertasse à igreja. Chamasse o pastor em privado, depois do culto, pastor, Deus colocou no meu coração de estar abençoando a igreja, queria fazer essa oferta aqui, mas não preciso de nenhum reconhecimento, não preciso que o Senhor fale meu nome, porque é realmente algo que Deus me deu e eu quero abençoar a igreja. Tá tudo ótimo. Agora, no meio de todo mundo, quem faz algo no meio de todo mundo tá inconscientemente ou conscientemente buscando reconhecimento, porque as outras pessoas estão vendo. E outra coisa, o que esse comportamento reforça nas outras pessoas? Peraí, então para eu receber de Deus eu tenho que entregar algo? Tenho que entregar algo financeiro?
Então, quanto maior eu entregar, mais Deus vai me abençoar. Então, se eu doar um relógio de R$ 500, Deus vai me abençoar até aqui. Agora, se eu entregar um relógio de 10 mil, Deus vai... Cara, onde que está isso? E como será que Jesus se comportaria nessa situação? E essa é uma pergunta que a gente nem precisa se fazer, porque a Bíblia já respondeu. Em Mateus capítulo 21, versículo 12, deixa muito claro uma passagem onde Jesus encontra no templo um conceito de venda e compra. E qual foi o comportamento de Jesus? Será que ele falou, não, tá tudo bem, eles estão fazendo isso para abençoar a obra? Não, esse foi o comportamento de Jesus. E expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou todos os cambistas, e todos aqueles que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, ou seja, que já mostra o quanto Jesus era fiel à palavra. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Parece que esse versículo foi escrito anteontem. Isso mostra o quão a palavra de Deus é viva, o quão ela se renova a cada manhã, o quão o Espírito de Deus deixa claro tudo aquilo que a gente iria passar. Na Bíblia deixa muito claro que o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos, e é isso que a gente vê na igreja de hoje. E se fala muito de avivamento. Que avivamento é esse? A gente está inserido no meio que acha que avivamento é mover, é arrepiar, é a igreja pular e cantar. Isso não é avivamento é transformação, transformação de caráter. Pessoas cheias do Espírito Santo não são pessoas que ficam rodopiando e gritando por aí, não. São pessoas que são transformadas, são pessoas que são capazes de perdoar, de amar o próximo, de doar com alegria, de ajudar aquele que é necessitado. Agora, o que a gente vê nas igrejas hoje? A gente vê uma igreja onde as pessoas falam língua, mas ninguém fala que ama. As pessoas que são capazes de profetizar, mas não é capaz de perdoar. Que evangelho é esse? Tá tudo errado. Enquanto a gente não se voltar completamente, se converter 100% para a palavra de Deus, para aquilo que está escrito, não existe evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8 deixa muito claro, se algum de vós, Paulo falando à igreja de Gálatas, reforçando que até se algum deles mesmos pregasse algo diferente, era para ser exortados e não ser considerado como evangelho. E ele fala, se algum de nós, ou até mesmo um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que aquele que lhes foi entregue, considere anátema. Anátema significa amaldiçoado, maldito. Não faz parte daquilo que Deus tem para você. Não é de Deus, não é filho de Deus, é fruto do diabo. Nós, como cristãos, não podemos nos acovardar. A gente não pode ver essas coisas acontecendo e achar que está tudo bem. Ah, não, Deus vai... Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas e Deus nos colocou nessa terra para ser ferramentas em suas mãos para que através da nossa vida o verdadeiro evangelho seja pregado. Então nós temos que nos posicionar e não aceitar esse tipo de comportamento na igreja.